Fala, moçada, vamos ir caminhando, né, já para os conteúdos finais aí dos nossos módulos. Hoje a gente vai dar uma revisada geral aqui sobre os lipídios, né, na dieta de ruminantes. E para a gente começar, acho que é importante a gente entender que esses lipídios, eles são substâncias oleosas ou gordurosas presentes nas células extraídas por um solvente apolar, como por exemplo o éter. Então são substâncias insolúveis em água, né? E precisam de um solvente apolar. E aí, quando a gente entende, né, minimamente esse conceito, a gente consegue lembrar que nas análises de composição bromatológica, esse componente que vai ser extraído aí pelo éter é o que a gente chama de extrato etéreo, tá? Isso aqui é muito importante a gente ter em mente, por alguns motivos. O principal deles, quando a gente fala de extrato etéreo, a gente está falando da fração, né, de gorduras, de lipídios. Só que a gente tem outros componentes que também são extraídos em éter, ou são extraídos em solventes apolares, né? E aí, por exemplo, a gente pode estar falando de pigmentos. E aí o que acontece? Quando a gente tem esse tipo de extração que não é de gordura, né, a gente acaba atribuindo ao extrato etéreo um valor energético 2,25 vezes maior do que o valor energético dos carboidratos, por exemplo, só que nem sempre, né, esse extrato etéreo, ele é lipídio, ele é gordura. Então, às vezes, a gente acaba superestimando o valor do extrato etéreo, porque nem todo o extrato etéreo é gordura. Então, quando a gente está trabalhando, por exemplo, com gramíneas jovens, que tem muita clorofila, muito pigmento, quando a gente está trabalhando com algum alimento, né, que tem muito beta-caroteno ou que tem algum outro pigmento mais abundante, vamos dizer assim, né, a gente pode acabar superestimando os valores aí energéticos, principalmente, daquele alimento, porque quando a gente considera o extrato etéreo, a gente coloca todo mundo, né, no mesmo barco, vamos dizer assim, no mesmo balaio, e nem todo extrato etéreo é gordura, então nem todo extrato etéreo vai ter essa mesma densidade energética, tá? Obviamente que a gente não consegue muito saber, né, isso para cada alimento, com essa definição, com esse nível de detalhamento que a gente gostaria, né? Mas só da gente já imaginar ou já entender que isso pode acontecer, a gente já começa a fazer algum ajuste, né, se for necessário, ou mesmo já começa a buscar possíveis causas, né, de a gente às vezes formula uma dieta e o desempenho não está satisfatório, né, ou às vezes a gente não está perdendo em algum indicador ali que gostaria que estivesse melhor. Então, daí a importância da gente formular a dieta e sempre monitorar ela no campo, né? Bom, de maneira geral, pessoal, as cadeias de carbono dos lipídios, né, dos ácidos graxos, elas podem ser saturadas ou insaturadas. Então, a cadeia saturada é aquela cadeia que tem ligações simples entre os diferentes, né, independente do número de carbonos, etc. E as cadeias insaturadas são aquelas que terão ligações duplas ou triplas, tá? E é importante a gente lembrar que quanto mais insaturada, então, quanto maior a insaturação dessa cadeia, maior vai ser a digestibilidade
dessa cadeia no intestino delgado. Só que, por outro lado, também, quanto mais insaturada, maiores vamos dizer assim, vou usar a palavra toxicidade aqui, para a microflora ruminal. Então, o que naturalmente acontece, né? Quando a gente usa gordura, quando a gente usa ácidos graxos na dieta de ruminantes, a gente invariavelmente vai ter, né, um processo que a gente chama de biohidrogenação, que nada mais é a tentativa das bactérias de reduzir o efeito da gordura, o efeito tóxico da gordura, tá? Então, o que essas bactérias fazem? Elas pegam essas ligações duplas, né, e triplas das cadeias poliinsaturadas e colocam um hidrogênio nessa cadeia. Então, quando ela coloca um hidrogênio, ela biohidrogena, né, e torna essa cadeia saturada. Então, os passos da biohidrogenação nada mais são do que vários passos para reduzir a insaturação da cadeia, que é a mesma coisa que a gente falar que é saturar a cadeia. Ou seja, esse ácido graxo, essa molécula, ela deixa de ter ligações duplas e triplas e passa a ter ligações únicas, simples, né? Então, isso aí é um contrassenso, né? Porque quanto mais insaturada, mais digestível ela é no intestino, porém, quanto mais insaturada, ela também é mais tóxica para as bactérias. Então, a gente acaba precisando, né, lançar a mão de alguma tecnologia, de alguma possibilidade, né, para que essa gordura passe pelo rumen, né, que a gente chama de gordura inerte, que ela passe pelo rumen sem sofrer grandes modificações, sem sofrer grandes mudanças, para que ela possa chegar no intestino e ser melhor aproveitada, né? Naturalmente que a composição e a quantidade de ácidos graxos, né, ou de gordura nos alimentos varia, assim como varia toda outra composição. Então varia em função da espécie, da planta, da forrageira, varia em função do cultivar, varia em função da idade, varia em função do tipo a própria composição dos ácidos graxos, né? Alguns alimentos são marcadamente de cadeias mais poliinsaturadas, outros alimentos já nem tanto, são já naturalmente, né, com maior proporção ou com maior quantidade de cadeias de ácidos graxos saturados. Então, quando a gente vai usar ou quando a gente vai escolher, né, qual o melhor ácido graxo, ou como que isso vai ser utilizado na dieta, a gente precisa levar em consideração que há diferentes possibilidades, né? E dentro dessas possibilidades a gente vai escolher qual que atende em relação ao custo-benefício, mas principalmente ao benefício, tá? Porque uma vez que a gente está optando, né, ou pela necessidade de usar gordura, a gente está basicamente em alguns cenários, né? E talvez um dos principais cenários seria o cenário onde a gente já maximizou o potencial de fermentação ruminal daquela vaca, né? E ainda assim ela precisa de um acréscimo energético na dieta. A gente falou que o lipídio ele tem um valor energético, ele é uma forma da gente aumentar a densidade energética da dieta sem aumentar muito o consumo. Então, quando a gente tem vacas, por exemplo, que já estão num limite máximo ali de consumo, mas ainda assim a gente precisa aumentar a densidade energética,
né, o incremento aí de gordura, ele, via de regra, é uma possibilidade, tá? Principalmente pensando que quando chega nesse momento, né, nesse ponto, não dá mais para colocar, por exemplo, amido ou outra fonte de carboidrato, né? Muitas vezes esses limites aí, eles já estão quase que num teto ali, pensando em saúde de rumen. Então, às vezes não é uma boa ideia aumentar a densidade energética, tirando mais fibra, colocando mais carboidrato não fibroso. Então, a gordura passa a ser uma possibilidade. Outra possibilidade, animais em estresse calórico, em franco estresse calórico, né? A gente sabe que as dietas com gordura são dietas de menor incremento calórico, então aquele calor ali produzido na fermentação, né, principalmente dos carboidratos, quando a gente substitui, né, uma fonte de energia de carboidrato não fibroso por gordura ou pelo extrato etéreo, a gente acaba reduzindo um pouco esse incremento calórico, facilita um pouco, né, a vida dessa vaca aí para poder dissipar calor, tá? Então, são algumas situações bem específicas, né? Há em algum momento, por exemplo, a utilização de ácidos graxos específicos, né? Na suplementação de ácidos graxos específicos, visando, por exemplo, redução de estresse oxidativo, redução de estresse de maneira geral, né? De vacas aí de alta produção, ou visando também algum ganho na reprodução, principalmente em determinada fase aí, né, animais mais voltados para a produção de genética. No passado a gente tinha um pouco mais de exploração em relação à transferência de embrião, hoje nem tanto, né? Hoje a fertilização in vitro ganhou muito mais espaço, mas ainda assim a gente tem, né, algumas possibilidades de suplementação com gordura, visando aí modificações, principalmente nos ácidos graxos presentes, né, no útero dessa vaca, os próprios ácidos graxos circulantes. Então, esses mediadores, né, esses mediadores inflamatórios, pró-inflamatórios ou anti-inflamatórios, eles participam, né, eles são, a origem de todos eles é o colesterol, uma molécula de gordura, né? Então a gente acaba tendo caminhos diferentes aí, né, em função de qual o ácido graxo ou qual o precursor é mais abundante no metabolismo que essa vaca tem. Então, é um assunto para a gente poder aprofundar em algum momento, mas hoje a gente quer dar mais uma visão geral aqui em relação à utilização e tudo mais. Eu vou deixar material para vocês lerem, tá, sobre isso aí, e se tiverem dúvida a gente vai discutindo. Na verdade, semana que vem, né, a gente tem uma rodada de tira dúvida, então acho que vai dar para a gente trocar bastante ideia sobre isso, tá? Bom, se a gente for pensar aí, né, só para a gente anotar aqui então o que a gente comentou, as situações, né, que a gente poderia usar. Então, a gente pegar aqui vacas de alta produção com maximização de matéria orgânica fermentada no rumen, mas que precisam de maior densidade energética nas dietas. Vacas em estresse térmico, redução, incremento calórico, suplementação estratégica com foco em precursores anti-inflamatórios, visando melhores índices reprodutivos e de saúde, tá? Basicamente, gente, se a gente pensar aí, né, que
a inclusão de gordura não é natural na dieta do ruminante, e a gente acaba entendendo, né, que os momentos ou as possibilidades que a gente tem de inclusão são realmente pontuais, né? Basicamente, o que a gente mais vai ter, né, de fonte de gordura, vamos dizer assim, então as fontes principais a gente chama de triglicerídeos, né, que vai estar presente aí na maioria das rações ou na maioria dos alimentos, tá? Esse triglicerídeo, quimicamente a gente pode falar que ele é a ligação, né, ou a molécula do triglicerídeo são três ácidos graxos ligados a uma molécula de glicerol, tá? Quando a gente coloca isso na dieta, esse glicerol, ele vai ser, essa ligação ela é quebrada, né? Então esse glicerol ele vai ser fermentado no rumen, semelhante ao que acontece com os carboidratos, tá? Ele vai dar origem ali a propionato, dentro do rumen, né? Ele vai ser reduzido ali a ácidos graxos de cadeia curta, principalmente o propionato, tá? E esses três ácidos graxos, dependendo da cadeia deles, eles naturalmente vão ser biohidrogenados e vão passar, né, ao intestino delgado para ser digerido no intestino delgado. Tá? Então, basicamente, esse é o comportamento de 80, 90% dos triglicerídeos, né, dos ácidos graxos que vão chegar aí ao rumen, tá? Só para a gente relembrar, né, quais seriam as funções desses lipídios ou desses ácidos graxos, da gordura, né? A gente pode elencar aí como principal a função de reserva, né, armazenamento mesmo, né? Lembrar que nos animais, né, a fonte principal de reserva de energia é na forma de gordura, né, diferente das plantas, por exemplo, que é na forma de carboidrato. Para a gente, a principal fonte, né, de reserva é o acúmulo de gordura corporal mesmo, né, no formato dos próprios triglicerídeos, no tecido adiposo, né? E ele vai ser o responsável por fornecer essa reserva, esse substrato energético aí para que o metabolismo não pare, né, para que a coisa aconteça. Além dos ácidos graxos essenciais, né, que a gente tem envolvidos aí em funções vitais, em funções biológicas importantes, tá? Absorção de algumas vitaminas lipossolúveis, né, ele também vai fazer. Então, além da função de reserva de ácidos graxos essenciais, absorção de vitaminas lipossolúveis. E, de alguma forma, né, se a gente está pensando na inclusão, ele pode melhorar o aspecto e aceitação de algumas rações. Obviamente que isso tem um limite, né, porque quando a gente coloca em quantidades maiores, né, além de rancificar, né, além de oxidar essa gordura muito rápido, ela pode acabar reduzindo a aceitação das rações. Então, ela diminui a palatabilidade, tá? Então, alguns efeitos, né, do excesso. Então, redução de palatabilidade. No ruminante, pode acontecer redução do consumo de matéria seca, principalmente porque pela redução da digestibilidade da fibra. Toda vez que a gente coloca gordura na dieta, a gente tende a reduzir a digestibilidade da fibra. Tanto é que tem algumas recomendações aí que a quantidade de gordura que a gente pode suplementar, ela é diretamente proporcional à quantidade de FDA que tem no alimento ou na dieta, né? Pensando que em uma dieta que já tem FDA mais alta, que já tem uma fibra de pior digestibilidade, eu poderia utilizar um pouco mais de gordura, né? Por quê? Porque aquela
como a fibra que está ali, ela tem apenas a função de manter saúde, apenas a função, ela não tem aquela função nutriente tão importante quanto uma fibra de alta digestibilidade. Então a gente acaba podendo, né, colocar um pouco mais de gordura na dieta. Depois eu posso passar essas formulazinhas para vocês, né? A gente pode acabar colocando um pouco mais de gordura, obviamente que também tem um limite, né, mas em função do quão digestível é essa fibra daquele alimento ou daquela dieta, tá? Bom, que limite é esse então, né, que a gente precisa seguir? Então, o que a literatura traz para a gente hoje é a manutenção, né, ou a inclusão máxima entre 6 e 8% de extrato etéreo na matéria seca. Tá? Isso, obviamente, pode variar, né? Tem alguns trabalhos aí que já testaram maiores inclusões, até 11%, né? Vai depender muito do tipo de gordura, então, principalmente relação de ácidos graxos, se ela é mais saturada, se ela é mais insaturada, se ela tem algum tipo de proteção, né, o que a gente chama de gordura inerte. Se ela não for inerte, via de regra, a gente vai usar bem menos do que isso, né? Lembrando desse efeito tóxico aí para as bactérias, dessa redução da digestibilidade da fibra e assim por diante. E se a gente fornece ou se a gente compensa, né, esse fornecimento aí de gordura com algum outro nutriente ou com algum outro alimento, por exemplo. Tá? Via de regra, quando a gente aumenta um pouco esse extrato etéreo na dieta, né, chega aí nos limites mais próximos de 8, a gente precisa fazer alguns ajustes. Tá? Por exemplo, se a gente trabalha, né, com essas altas inclusões aí de extrato etéreo, de gordura, a gente precisa fazer uma compensação, principalmente em cálcio e magnésio, tá? E de regra, né, as recomendações aí que a gente tem 0,9% na matéria seca a mais de cálcio e 0,3% de magnésio. Para compensar, porque essa gordura, quando ela está ali no rumen, né, e tem íons de cálcio ali, essa gordura acaba se ligando, né, ao cálcio, o cálcio acaba se ligando a essa gordura e forma o que a gente chama de sabões de cálcio. Inclusive, essa é uma das formas de proteger essa gordura dentro do rumen. Então, quando há esse fornecimento, né, de gordura, né, a gente não usa mais esse termo de gordura protegida, a gente chama de gordura inerte, porque essa proteção ela não existe, assim, ela é teórica, né? Mas uma das formas, né, uma das primeiras tecnologias que foram utilizadas para poder tentar fazer com que essa gordura fosse inerte dentro do rumen era ligada, né, ao cálcio. Então, uma vez que ela estava teoricamente protegida ali por esses sabões de cálcio, ela passaria inerte pelo rumen. Então, quando isso não acontece industrialmente, vamos dizer assim, né, essa gordura acaba fazendo ou formando esses sabões de cálcio quase que naturalmente. Então, quando a gente caminha para esses limites aí mais altos de inclusão, a gente precisa fazer uma compensação com o cálcio, tá? Tem uma outra questão que é até um pouco controversa em relação aos dados da literatura, mas seria de fazer uma compensação com as quantidades de PNDR, tá? Por quê? Quando a gente tem, né, essas inclusões de extrato etéreo e a gente já falou que a gente diminui um pouco a digestibilidade da fibra, a gente atenua um pouco essa atividade das bactérias, né, em função daquela toxicidade que a gente comentou, né, que eu vou colocar aqui aquela toxicidade para as bactérias. Isso aqui, basicamente, vamos fazer um parêntese aqui, ela acontece de duas formas. A gente tem um efeito físico dessa gordura na fibra, tá? Esse efeito físico, ele é uma barreira mesmo que essa gordura cria, né, na fibra, que impede o contato
né, a fixação da bactéria na fibra. E lembrem que a grande maioria das bactérias, né, elas atuam por adesão, elas iniciam a quebra de digestibilidade, a fermentação, né, da fibra por adesão. Então, essas barreiras físicas da gordura, elas impedem um pouco essa adesão, né, dos micro-organismos. Então, por causa disso, e tem um efeito químico, né? Esse efeito químico, ele basicamente é em função da gordura aumentar a fluidez de membrana. O que significa isso? A bactéria, ela perde controle, né, da permeabilidade das membranas. Então, se ela perde essa permeabilidade seletiva, ela reduz a vida útil. Ela, inclusive, né, precisa gastar mais energia para fazer essas trocas iônicas, né, essas trocas naturais que acontecem. Porém, se ela tivesse mais permeabilidade, ou tivesse o controle da permeabilidade, como quando acontece, quando não tem a gordura, ela acaba conseguindo, né, ter uma eficiência energética às vezes maior. Né? Inclusive, essas inclusões de gordura aí, elas são vistas, né, também um efeito benéfico, um efeito colateral benéfico dessa inclusão de gordura, é que a gente começa a selecionar bactérias realmente eficientes. Né? A gente ela funcionaria aí quase que como um modulador de fermentação no rumen. Alguns autores aí apontam isso como um efeito benéfico. Bom, então já que a gente tem, né, essa redução dessa atividade bacteriana, por que o pessoal fala dessa compensação de PNDR? Principalmente porque a gente reduz matéria orgânica fermentável no rumen, né, e quando a gente reduz essa matéria orgânica fermentável no rumen, consequentemente a gente reduz a produção de proteína microbiana. Então, para que não haja perda ou para que não haja prejuízo, né, na quantidade de proteína metabolizável, então, para que não haja diminuição na proteína metabolizável que chega lá no intestino delgado, né, já que a gente está tendo menos proteína microbiana, às vezes vale a pena fazer uma inclusão maior de PNDR, tá? Para garantir que vai chegar a quantidade de aminoácidos lá no intestino delgado. Isso tem as recomendações certinhas, né, para cada tipo de inclusão, normalmente para o restante da dieta, né, isso precisa de ser visto como um ingrediente, como apenas um dos fatores aí da dieta, então visto com cuidado, né, obviamente, mas há algum embasamento aí para a gente poder discutir isso, né, igual eu comentei, são resultados controversos, né, resultados contraditórios, alguns trabalhos veem resultado, outros trabalhos não veem tanto resultado, mas sem dúvida é algo que faz sentido, né, biologicamente a gente precisa estar atento a isso também, tá? Uma coisa, moçada, que é muito importante, assim, antigamente, eu vou comentar aqui um negócio que é a diminuição ou a queda da gordura do leite. Antigamente, muito se falava, né, sobre essa síndrome da queda de gordura do leite como causa, né, ela tinha talvez como causa uma redução da quantidade de acetato produzido. O que acontecia? Normalmente, né, os animais começavam a consumir dietas acidogênicas, né, de maneira geral, porque eram dietas ricas em carboidrato não fibroso, então o pH de rumen, via de regra, reduzia muito, né, como acontece ainda em vacas de alta produção, por exemplo, né, a gente vê aí pH de rumen em níveis mais baixos do que o normal, né, do que vacas em mantença, do que vacas que não estão nesse nível de consumo, por exemplo, né? E aí começou a acontecer essa questão da queda da gordura do leite, a síndrome da queda da gordura do leite.
E aí, por ter essa diferença, né, na produção de acetato, propionato, butirato, etc., acreditava-se muito, né, que estava faltando acetato como um precursor de gordura do leite. Só que na maioria dos trabalhos, o que se media, né, a maioria dos trabalhos, o que se media era a proporção desses ácidos graxos e não a quantidade produzida. Então, de fato, a proporção mudava, porque a gente aumentava propionato, aumentava butirato e, proporcionalmente, reduzia acetato, né? Mas como a gente está tendo muito mais matéria orgânica sendo fermentada, em quantidade que está sendo produzida e absorvida, às vezes tinha até mais acetato. Então, isso começou a não fazer muito sentido. Isso aí, está produzindo mais acetato e ainda assim está reduzindo, né, a produção de gordura no leite. Então, a gente acaba entendendo que essa teoria, né, da menor produção de acetato, ela caiu por terra. E aí o pessoal começou a ir investigando mais, entendendo mais o que poderia acontecer, né? Então, quando a gente pega, né, essas proporções, elas se modificam, obviamente, mas a quantidade produzida é suficiente, né? É substrato suficiente para poder produzir essa gordura do leite. E aí, se a gente vai, né, dar um zoom lá na glândula mamária, a gente pegar aí aproximadamente metade da gordura do leite, ela é captada diretamente da corrente sanguínea e metade da gordura do leite é produzida no que a gente, lá no alvéolo, né, na célula da glândula mamária, que a gente chama de síntese de novo. Tá? Essa síntese de novo, que acontece lá na glândula mamária, o pessoal começou a perceber, começou a analisar os ácidos graxos, etc., começou a perceber que essa síntese de novo, ela não estava acontecendo, né? E ela não estava acontecendo pela presença de um ácido graxo específico, né? Que é um isômero, né? Que a gente chama de um ácido linoleico conjugado. Então, ele é um CLA, um ácido linoleico conjugado. A sigla é o contrário, porque é em inglês, né? Que a gente chama de trans 10 cis-12. Então, esse ácido graxo, ele é insaturado, ele tem duas ligações, né? Uma ligação trans no carbono 10 e uma ligação cis no carbono 12. E quando ele está presente, ele bloqueia a síntese de novo. Isso é um dos exemplos do que a gente chama de nutrição genômica. O que significa isso? É um nutriente ou uma molécula que é capaz de manifestar, ou de fazer expressar ou de bloquear a expressão de um determinado conjunto de proteínas. Tá? Esse conjunto de proteínas, ele chama SRBP. SREBP. Esse conjunto de proteínas é o responsável, né, de enzimas, é o responsável, a expressão gênica desse conjunto, ele é responsável pela síntese de novo na glândula mamária, né, tem várias enzimas, várias proteínas aí envolvidas nesse complexo enzimático, né, é responsável por essa produção da síntese de novo, da gordura do leite, só que quando esse ácido graxo aqui está presente, ele bloqueia esse grupo de proteínas, esse conjunto de enzimas, e aí ele acaba bloqueando, então, essa síntese de novo na glândula mamária. Bom, o que isso tem a ver com a inclusão de gordura, né, na dieta? Quando a gente pega, né, lá dentro do rumen, e a gente lembra lá que a gente tem a biohidrogenação, essa biohidrogenação tem vários passos, tá? E vários desses passos, eles são feitos por grupos específicos de micro-organismos. Quando alguns desses grupos, né, em função de quê? Principalmente em função de redução de pH de rumen, parte de um
desses grupos que fazem o penúltimo passo da biohidrogenação, ele praticamente desaparece, tá? Principalmente em função desse pH baixo aqui. São bactérias que não sobrevivem em pH limítrofe, ali, em pH mais baixo, né? Que é o que acontece nessas dietas com alta quantidade de carboidrato não fibroso. Então, nós estamos falando de vacas de alta produção, que já comem muito concentrado, tem redução de pH. Essa redução de pH seleciona alguns micro-organismos, né? Os que são mais eficientes em viver naquele tipo de pH. O que não, a gente está falando aí que a gente exclui um certo grupo de bactérias, tá? Esse grupo de bactérias que teoricamente é excluído é um dos responsáveis por fazer um desses passos da biohidrogenação. E aí acaba que nessa segunda etapa, né, em uma dessas etapas aí da biohidrogenação, como ela não acontece, esse ácido graxo aqui que iria, né, ele estaria em processo de transformação, tá? Então, esse CLA transdesses 12, ele iria continuar sendo biohidrogenado até chegar no que a gente chama de ácido esteárico. Ele chegaria num ácido com 18 carbonos e 0 ligações duplas. Então, ele seria, né, biohidrogenado até chegar no ácido esteárico. Só que como falta um grupo de bactérias que faz um desses passos, né, que faz uma dessas etapas da biohidrogenação, esse caminho aqui não acontece. Quando esse caminho aqui não acontece, esse ácido aqui escapa, né? E às vezes ele até não é feito por completo, mas essa biohidrogenação ela é incompleta e de forma parcial também, né? Parte do transdesses 12 pode até chegar em C18.0, mas essa questão ela é tão sensível que qualquer quantidade que escapa da digestão ruminal ou qualquer quantidade que escapa dessa biohidrogenação, né, e passa direto ou é absorvido de alguma maneira e chega lá na glândula mamária, qualquer mínima quantidade que chega já é capaz de alterar a composição do leite, tá? Então, isso daqui, de alguma forma, né, é um sinal, né, do que pode estar acontecendo dentro do rumen. A gente acaba utilizando a composição do leite também como um parâmetro, né, de monitoramento, principalmente as relações de gordura e proteína. Isso aí a gente vai ver na próxima semana, né, o que a gente usa para monitorar a dieta. Então, principalmente relação de gordura e proteína. Só para ficar claro, assim, que antigamente, né, falava-se muito em diminuição de produção de acetato, em diminuição de substrato para produzir gordura do leite. Né? Depois começaram a perceber que não era a proporção mudava, mas a quantidade ainda era suficiente, né? Só que de alguma forma essa quantidade aí de gordura que estava sendo excretada era diminuída. Né? E quando foi se investigando mais sobre isso, né, entenderam que esse nutriente específico, e aí o pessoal fez vários trabalhos de infusões, né, com o CLA transdesses 12, com vários outros tipos de ácido graxo, e nenhum foi tão capaz de reduzir ou de bloquear com tanta intensidade essa síntese de novo na glândula mamária. Então, hoje a gente atribui, né, essa síndrome da queda da gordura do leite a esse ácido graxo especificamente. Então, lembrando que sempre quando há inclusão de gordura em dietas mais acidogênicas, em dietas com altas quantidades de concentrado, etc., a gente precisa ficar muito atento, porque possivelmente a gente vai ter alguma mudança ou alguma alteração na composição do leite, tá? Só para a gente recapitular, então, momentos que a gente vai usar aí as gorduras, né? Ou que a gente poderia usar gordura. Vacas de alta produção, onde a gente já maximizou, já adensou a dieta o máximo possível com carboidrato, chegou no limite ali onde fica arriscado a gente colocar mais, né? Em função da saúde do rumen, acidose, etc. Então, há uma possibilidade, né, da gente aumentar ainda mais a densidade com a gordura, essa é uma opção. Vacas em estresse térmico e suplementação estratégica com foco principalmente em saúde, em precursores, né, em aumentar ou reduzir a quantidade de precursores anti-inflamatórios ou, dependendo da situação, pode até ser, obviamente que não que a gente queira, né, mas pode acabar acontecendo a maior
quantidade aí de precursores pró-inflamatórios. Então tem que tomar um certo cuidado com qual tipo de gordura que vai utilizar, tá? Lembrando que a inclusão dessa gordura ela é tóxica, né, para as bactérias, então tem aí um efeito físico, um efeito químico de toxicidade, né, mas de toda forma a gente precisa respeitar alguns limites para que isso não seja um problema, né? Lembrando sempre que isso vai ser proporcional à digestibilidade da fibra, à quantidade de SDA na dieta. Fazer compensações aí, principalmente com o cálcio, por conta das formações de sabão de cálcio e com a proteína não degradável do rumen, né, em função dessa questão de reduzir a atividade bacteriana, reduzir a quantidade de proteína microbiana que vai chegar no intestino delgado e para garantir esse aporte de aminoácidos, a gente aumenta ou incrementa um pouco mais a PNDR da dieta, tá? Bom, moçada, se tiverem alguma dúvida aí, mandem para a gente vai trocando ideia. Esse assunto ele é extremamente vasto, não dá para a gente... aqui foi realmente uma visão resumida e geral sobre isso. Vou deixar uma tabelinha para vocês, né, com os nomes dos ácidos graxos, quantidade de carbono que tem na cadeia, se é saturado, se é insaturado. Acho que é um material legal aí de consulta que vocês podem ter, tá? Vou deixar lá na plataforma e caso tenha alguma dúvida, caso tenha alguma queiram aprofundar aí, vamos aprofundar no grupo, a gente vai discutindo sobre isso, né? Ou deixem lá no fórum da plataforma também é uma opção. Beleza? Fiquem com Deus aí, até mais.